Mata Atlântica, em 5 séculos de exploração econômica e ocupação humana, foi o bioma brasileiro mais devastado, foi reduzido a cerca de 10% de sua área original, um dos mais preservados. É o nosso aqui, né? A vegetação se estende pela faixa litorânea desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, passando por 17 estados em 3.400 cidades ainda. Na região moram 7 em cada 10 brasileiros, responsáveis por 80% da riqueza produzida no país. Mas a natureza, de vez em quando, manda sua conta e a conta é muito alta. Ivan, bem-vindo ao Malha Fina. Hoje é dia da Mata Atlântica. Tá feliz ou tá triste, Ivan? Bom dia. Bom dia. Bom dia, muito bom dia. Eu tenho que ser uma pessoa feliz e otimista. E dentro de uma reflexão propositiva. Certo. Né? E eu queria estender aqui meu bom dia pro Renato, para você, Vlad, pro amigo Nelsinho. Obrigado. Essa bancada forte aqui da Rasca Web, programa Malha Fina, que tá aí entrando no gosto da galera, muito comentado. Obrigado. E isso faz com que a diversidade de opinião possa ampliar o debate, promover cidadania na sociedade. Então eu fico feliz e colaborar num dia tão... pra gente da área socioambiental... Emblemático, porque a gente vive tentando conscientizar as nossas ações para ser menos impactante, contribuir para o avanço da sociedade, que a gente não perca mais biodiversidade, garanta as atividades, o desenvolvimento, né, a inclusão, o acesso aos bens naturais, que ele existe desde que o mundo é mundo, né, e como que se dá no cotidiano essa relação, né, entre as pessoas e a natureza. E a radiografia, lamentavelmente, da sociedade, ela não é muito positiva para a natureza. Uhum. E não adianta a gente querer analisar sob o ponto de vista vingativo da natureza, que não é. Uhum. Ação e reação faz parte da teia da vida e daquilo que você faz de bom ou de ruim na natureza. Correto. Então, hoje o que nós estamos assistindo ao longo de várias décadas são vários lutos coletivos pelos desastres promovidos por ação antrópica. O que é ação antrópica? Aquilo que é onde o ser humano intervém. Uhum. Né? Onde tem um ambiente natural, você vê a relação natural do ambiente. Você não vê morte. Agora, onde tem ação humana, você vê relações aonde não vai ser fácil para o ser humano lidar com esses fenômenos. Perfeitamente. O Ivan está falando um negócio muito certo agora, coube como uma luva. Não é vingança, né? É reação. A gente tira pelo próprio Rio Grande do Sul essa situação que está ocorrendo lá, né? Sim. Tinha muita mata, depois teve muito aterro e aí a conta veio. Mas não é por vingança, é por reação, né, Ivan? Exatamente. Então é bom, e quando você fez as preliminares do dia da Mata Atlântica, 27 de maio, é um dia de se comemorar, mas é um dia de reflexão. Uhum. Então foi tirado até mesmo com base na primeira carta José Bonifácio sobre a importância o que ele viu naquele cenário quando ele esteve aqui, que é a Carta de São Vicente. Sim. Que ele descreve as belezas do bioma da Mata Atlântica. Então você tem um antes e depois das colonizações. Então, antes da colonização, os povos originários já viviam aqui. E a convivência era em harmonia. Então, a partir desse marco da história, aonde começam a trazer espada, martelo, machado e as suas religiões, é onde começam a nascer os conflitos nesse território, que ainda que não era ocupada pelos europeus. Uhum. Então, o que acontece? A saga começa a partir desse marco, de vários olhares, de vários escritos que permeiam aquelas pessoas que investigam, que estudam, que analisam a história e a geografia do país. Então, assim, nós temos o bioma da Mata Atlântica, que ele é predominantemente no litoral brasileiro, ele pega 17 estados, né, uma cobertura que, antes da colonização, ele era primária e foi quase a extinção. E predomina quase 130 milhões de brasileiros.
É o bioma com o maior número de habitantes, quase por metro quadrado, do Brasil e do mundo. Impressionante. É impressionante. Então, assim, é um bioma que vive 24 horas a tormenta do extermínio. E ela garante que o país avance. Só que, assim, as consequências estão sendo meio que dura para a sociedade. Bom, já viu que o programa de hoje é mais um tapa na cara da sociedade. Então estamos tendo aula aqui com o Ivan Neves. Gente, é Mata Atlântica pela proximidade ao Oceano Atlântico, exatamente. certo? Nesse sentido aqui, a gente lembra, são 11 horas e 7 minutos, estamos com o Ivan Neves, que é um dos coordenadores do ISAB, Instituto Socioambiental da Baía da Ilha Grande. Rapidamente passar aqui da nossa internet aqui, o Instagram muito cheio de pessoas, aqui tem a Fefe passando por aqui, o Alexandre, o Joanilson também, o Dudu Martiniano, dizendo que a rádio está um sucesso, parabéns a toda a equipe, a Gisele Calderoni, o grande Sidney também, Calderoni, a família Calderoni passando direto aqui, hein? Ana Rosa, Vivi Monsoaba, nossa 001 aí, valeu Vivi, o pessoal do Uber tá aqui, estamos aí ouvindo aí também circulando, a Tayana Oliveira, o Veludo está dizendo aqui, quando a natureza se manifesta é catástrofe, mas quando o homem destrói a natureza é progresso? Pergunta, vamos discutir isso aí. E outra coisa, tem aqui o pessoal da história, o primeiro, não tinha internet, né, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, mas foi Pero Vaz de Caminho, o primeiro cara que descreveu ali. O Barão do Rio Branco, ele falou também, porque ele teve a incumbência de fazer as estradas de ferro, e ele falou, corta a mata para passar o trilho. Aí, amigo, daí para lá passou literalmente tudo. Agora, Ivan, uma coisa é certa. Hoje, a Mata Atlântica da nossa região Costa Verde aqui, ela está preservada porque temos vários parques, tanto na Ilha Grande como aqui, Bocaina, Cunhambebe, e tudo está preservado, mas sempre tem um gato mestre que quer cortar um pouquinho, e a polícia florestal, nosso aqui, diz que denúncia, todo dia que vem fazer uma ação aqui, todo dia pega desmatamento, né? Sim, e é bom deixar claro, Renato, que é o seguinte, nessa relação da sociedade com a natureza, é impressionante que a sociedade ela sempre vê a natureza como inimiga, não como aliada. Como se a gente conseguisse sobreviver sem o ambiente natural. O que é o maior equívoco. Nada vai ser brotado em laboratório, como nada vai ser jogado do céu. O que vai cair do céu é chuva. E de várias formas. E forte. E forte. Cada vez mais forte. Então, assim, e as consequências não são tão boas pra gente. Né? Já visto que nós estamos vendo o que está acontecendo não só no ambiente do Brasil, né? No âmbito do Brasil, como nos 4 cantos do mundo. E isso a gente tem que ter. E essa saga da voracidade da sociedade em exterminar tanto as pessoas quanto a natureza, ela não para. Então você procura, ao longo da sua caminhada, coletivos, pessoas, para poder tentar frear o extermínio, para garantir a sobrevivência, não só das espécies humanas, mas como de todos os seres vivos. Não é um privilégio do ser humano ser o predominante da natureza. Nós não somos predominantes. Coadjuvante. A gente acha que a gente domina e que a gente tem o monopólio do saber, o monopólio do direito, o que não é. Se a gente vê o que acontece diante das castrações e a nossa relação, a gente vai ver que a gente não é nada. Basta ver as consequências adversas à nossa destruição. Quando a catástrofe chega, a gente se coloca no nosso lugar de mínimo. Exatamente. Perante a natureza. Então, a natureza por si só, ela vai se reconectando, vai se regenerando a sua forma. Porque ela não trabalha com data, e não trabalha com WhatsApp, não trabalha com emprego, não trabalha com renda. Ela trabalha com a sua forma natural. E nós somos o lado que vamos sofrer as consequências. Então, o que nós fazemos na nossa luta ambiental? Parece que nós somos privilegiados, os ambientalistas somos privilegiados. Não, eu sou morador de Anga, eu fui do Camorim Grande, sou militante, eu tenho a minha área técnica de assessoria na área de engenharia e meio ambiente, então eu contribuo na luta com vários coletivos e aquilo que pode atenuar as nossas ações. Não defendemos desenvolvimento e crescimento a qualquer custo. Eu acho que hoje, diante de tecnologia e diante
de novas oportunidades de gerar trabalho e renda, é possível seguir em frente sem aumentar a exploração, sem aumentar as privatizações do espaço público e das áreas da natureza. Então, hoje, aí a gente ainda tem um grande percentual conservado no estado do Rio de Janeiro, que se encontra na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, no litoral norte do estado de São Paulo e no Vale do Ribeira. Então é onde se concentra o maior estágio ainda conservado. Você tem os estágios primário e secundário. Eu falo isso porque o primário é aquela que não teve ainda intervenção. Mas, basicamente, toda a nossa Serra do Mar aqui, ela teve intervenção de várias formas ao longo da colonização. Desde lá das primeiras atividades, que o Renato citou aqui, que foi a exploração das madeiras. E depois da mineração. Então, a gente aqui da nossa serra aqui, e eu falo isso de conhecimento de causa, que para além de trabalhar na área técnica, eu sou um amante do montanhismo. E vivo na cumieira dessa serra aqui de São Paulo, do Espírito Santo. E conheço todas as trilhas, de baixo e de cima. Então, eu falo isso para dizer como que está o cenário. Em alguns lugares não são bons, não são favoráveis, mas assim, ainda é possível garantir geração e trabalho e renda para as pessoas na sua atividade existente sem ampliar a destruição, sem novos aterros hidráulicos, sem novas bravatas, dizer que somente esse lado vai garantir desenvolvimento. Porque desenvolvimento é um mito. Porque a gente está desenvolvendo desde a colonização. E parece que não chegou esse desenvolvimento. E aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquilo lá foi o quê? Foi desenvolvimento? Porque toda a cidade de Porto Alegre, e eu interagi com o Renato aqui, porque eu tive acesso a várias fotografias, aquilo ali é um grande aterro hidráulico que aconteceu ao longo do Rio Guaíba. Então, se você pegar as fotos de satélite antes e durante, como que era, e o que a água tomou de seu espaço, é aquilo que foi aterrado. E é onde tem prédio, tem ponte, tem viaduto, tem fórum da justiça, tem prédio público, tem rede hoteleira, tem paisagismo. Então, assim, aquilo ali é desenvolvimento, a natureza provou que não. Que não é. O Ivan, você definitivamente colabora demais com o nosso programa, com a nossa bancada. Agradeço de novo pelos seus conhecimentos, né, e pelos seus esclarecimentos aqui na bancada do Malha Fina. Trazendo um pouco então pra gente, Ivan. Bracuí, dia 8 de dezembro, foi a mesma coisa. Idem, Perequê, Mambucaba, um rio de cada lado, um descaso de cada lado, um problema de cada lado. Como lidar com isso, Ivan? Então, se você pegar cronologicamente esse lado acentuado dos eventos, a gente pode pegar aí de 2002, que foi na Grande Japuíba, né? Onde ceifou vida de quase 20 pessoas, inclusive ali no DNR tem um monumento feito por um servidor que homenageou as pessoas que foram soterradas por um desmonte hidráulico que aconteceu na encosta ali do Areal. 2010, ao todo foi 43. Então, assim, 2010, que foi Bananal, né, vários lugares da Ilha, aqui na Carioca, né, 2013, que aí foi transbordamento de todas as bacias. Nós tivemos agora em 2022 na Monsuaba. E nós tivemos também, consequentemente, na praia da Itaguaçu, na Ilha Grande. Foi na Ilha Grande. Entendeu? Então, assim, e em 8 de dezembro, eu também fui vítima do transbordamento, porque eu moro no Bracuí. A minha casa entrou água. Então, assim, 8 de dezembro foi um marco. E foi uma coisa tão estrondosa que até hoje as pessoas estão se perguntando sobre esse fenômeno. Eu ainda não li com dados precisos o que ocorreu em 8 de dezembro na nossa Grande Bracuí. Porque o fenômeno ele se estendeu em todo o litoral. Mas o impacto desse fenômeno foi sentido ali da estrada da Santa Rita até a entrada da aldeia do Bracuí. Então, todo o avalanche daquela noite, todo o fenômeno, porque todas as bacias transbordaram, mas o maior impacto foi no Rio Bracuí.
Então, assim, e foi uma violência para provar o quanto nós estamos errados. E assim, e todos esses fenômenos pode ser discutido, refletido no dia de hoje do Bioma da Amazônia, ajudou, melhorou as nossas ações, tanto do poder público quanto da sociedade, em diminuir, principalmente, a expansão urbana para as áreas de preservação ambiental, de risco geológico e hidráulico. A gente melhorou, tendo isso como análise verdadeira do que ocorreu e que pode acontecer daqui para frente, eu posso responder que não melhorou. Certo. Se vocês andarem no sopé da montanha, da Serra do Mar aqui, de Mamucaba, do bairro Perequê, até Garatucaia, com a divisa ali de Mangaratiba, que é o nosso limite territorial, a gente pegando no nosso todinho, são quase 930 quilômetros quadrados que nós temos de áreas. Entre áreas insulares, que é a Baía de Angra dos Reis, e a Serra do Mar. E com mais ou menos um percentual de quase 10% de planície. Então a gente tem uma serra de mais ou menos uma altura, que é o Pico do Frade, que é o ponto culminante, de 1.585 metros, e na variável aqui que a gente chega nos corpos d'água, 1.100 metros. E uma planície onde recebe... De 10%. De 10%, e onde recebe todas as bacias hidrográficas, onde ela deságua, na foz do mar. Então, essa é a nossa geografia. E aonde que está acontecendo esse fenômeno? Aonde a população está indo na sua expansão urbana. Pode ser analisar de forma desigual, porque esse fenômeno atinge principalmente as pessoas mais desfavorecidas e com potencial de destruição muito maior do que as pessoas de grande poder aquisitivo. Por exemplo, onde eu moro, entrou água, porque todos 100 apartamentos térreo, entrou água até 50 centímetros no Rio Bracuí, lá no Bracuí. E provocou uma grande cratera dentro do Porto Bracuí, gigantesca. Uma coisa jamais vista, porque ali dentro do Porto Bracuí tem um canal. Tem um canal de embarcação ali, mas ali é aterrado, e ali era o antigo braço do rio, que foi aterrado. E que o rio procurou o curso dele natural. Então, o estágio nosso, ele é de alerta, para evitar aumentar a pressão sobre o bioma da Mata Atlântica, e ele serve para a gente, primeiro, para corrigir os erros e equívocos que foram cometidos ao longo do tempo, e pode gerar trabalho e renda. Você conservar a natureza, você gera emprego também. Com certeza. Você tem a prestação de serviços ambientais para fazer replantio, recuperação das faixas marginais dos rios. Tudo isso gera emprego. Erroneamente, a pessoa acha que por não morar na margem do rio, ela está isenta de qualquer problema. Não está não, cara. Eu morei na rua Benedito Soares, na Japuíba. Não é na margem do rio Japuíba, mas é próximo. Sim. E eu já vi inundação, o rio transbordando e geladeira boiando dentro de casa, fogão virado, bujão de gás virado. Não tem como evitar. É um negócio absurdo. Todo mundo é atingido de uma forma ou de outra. Se você não foi atingido, pelo menos você conhece alguém que foi. Renato. E uma coisa, lá no Bracuí, assim como lá no Parque Mambucaba, naquela região, as pessoas mais antigas dizem assim, é o antigo braço do rio. Aquilo ali, quando enche, é onde vai. Sim. A gente tem que fazer um registro aqui, fazer um aporte aqui, que ainda agora nos mandaram aqui informação. Nossa, vocês falaram de acidente, teve mais um grave acidente ali na área do Campo Belo, próximo ao Pontilhão, quase em frente aos radares ali. Então, estava ali, você passou, o trânsito continua engarrafado ali, duas motos. E o pessoal que está indo em sentido Angra, Paraty, trânsito bastante lá. Você passou lá, estava logo no início, quando o Ivan chegou, e a polícia rodoviária, bombeiro, aquela coisa toda no local, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. E outra coisa, o Ivan, Vlad, a nossa imensa audiência que está aqui, muita gente passando por aqui, e eles primeiro falaram, respeita o monge que ele sobe as montanhas todas, chama do monge. Os Alpes lidicenses, o pessoal aí. Boa. Então, o pessoal está comentando aqui, e tem um outro dado que é fundamental, aí tem aqui a minerada aqui também avisando,
O que chama hoje área da zona da Mata de Minas, dá para contar quantas árvores tem em pé, que era uma Mata Atlântica, o nego jogou tudo no chão. Resultado, aquela água que desce, vai para o Paraíba do Sul, estoura lá na saída, lá em Campos. Campos vira e mexe, está totalmente alagado. Por quê? Paraíba do Sul assoreou, aqui em cima São Paulo também, e a chuva nossa forte aqui, do outro lado desce para lá. Então Barra Mansa enche, Volta Redonda enche. Quer dizer, a população está cada vez mais indo e destruindo. E a natureza, ela não faz nada. Ah, a natureza é ruim, é malvada? Não, ela está ali e a gente vai ter que aprender a conviver. Eu queria perguntar para o Ivan sobre o PMRR, o Plano Municipal de Redução de Riscos. O que está acontecendo aí? Já tivemos 2 entrevistas a respeito desse assunto aqui, já recebemos a Defesa Civil aqui por conta do Plano Municipal de Redução de Riscos, já recebemos o professor Anderson Sato também, 2 vezes. Riscos em Angra dos Reis é o que não faltam, né? É uma cidade realmente geograficamente e ocupada de forma errônea e que proporciona esse risco altíssimo que a nossa população vive todos os dias. Você está fazendo parte desse Plano Municipal de Redução de Riscos? Ou você foi consultado, ou faz parte da equipe que comenta, planeja, discute, analisa e executa, ou não? Eu já fiz parte em algum momento dos debates, das discussões, tive acesso, já participei dentro da prefeitura sobre as discussões, porque tem 2 questões que a gente precisa, antes de mais nada, falar desse plano de risco. Primeiro, a prefeitura, após 2002, ela absorveu uma demanda de conhecimento técnico gigantesco. Então, o que são conhecimento técnico? São os estudos que foram feitos, e aí são por grandes especialistas da universidade, empresa, tanto do governo estadual como do governo federal, promoveu para que a gente pudesse aprender tecnicamente a lidar com essas áreas de risco. Porque nada sai num passe de mágica. Então você precisa conhecer o uso e ocupação do solo da sua cidade. E com base nas notificações, em todo o aprendizado que foram evoluindo ao longo do tempo, a gente tem um cenário que pode nos ajudar a diminuir intervenções nessas áreas de risco para jogar a população nessas localidades. Então, pelos estudos que foram feitos, nós temos aproximadamente quase 2.000 áreas de risco no território municipal de Angra dos Reis. Quantas? 2.000? Quase 2.000 áreas. Nossa. Detectadas pela Defesa Civil e outros órgãos de controle e fiscalização. Ivan, só para complementar, nesse sentido, a gente fez uma pesquisa recente aqui. Os números atualizados hoje são 60 mil moradores. Sim. É muita gente, 60 mil. E essas áreas, não é segredo, não tem nada. Entra lá no site do governo angrense, na página da Defesa Civil, tem área, bairro por bairro. Me chamou a atenção alguns bairros, porque a gente sabe que o pessoal está indo morar cada vez numa área mais de risco. Muitas vezes é área de ocupação, é o tal do cinturão verde, que não é mais respeitado. Já era. Angra dos Reis foi campeão na iniciativa de promover a evitar que a população adentrasse nessas áreas de risco, que foi o projeto que é a Mata Atlântica. Que é a Mata Atlântica. Uhum. Então, o que acontece? Nessas quase 2.000 áreas, você tem um risco geológico, que é o escorregamento. Uhum. Você tem um risco hidráulico, que é as trombas, tromba d'água, olho d'água e transbordamento dos rios. E tem as planícies. E tem as áreas de preservação ambiental nas planícies e nas fozes dos rios, as margens dos rios. Então, a técnica, ela pode ajudar a prefeitura e a sociedade a redefinir lugares com mais segurança e evitar a expansão. Mas só que, lamentavelmente, para quem conhece, para quem convive nos bairros de Angra, nas montanhas de Angra, eu posso falar isso, e a gente faz radiografia. A expansão urbana em vários bairros de Angra dos Reis, aí eu posso falar Perequê, Belém, parte do Camorim Grande, Frade, Bracuí, Garatucaia, a expansão urbana ela está muito acima da cota admissível de uma moradia segura. É a cara do problema isso. Isso é a cara. E como que isso, e a envergadura, seja estrutural, financeira, para lidar com isso, aumenta a cada ano. Uhum. Aumenta a cada ano. Então, lidar
lidar com o problema e procurar as melhores alternativas execuíveis, torna a solução mais fácil. E a participação da sociedade, ela é primordial, porque você vai definir destino. Né? Hoje as pessoas estão falando de refugiados. Né? Refugiados já existe desde que o mundo é mundo. Mas hoje a gente, no Brasil, parecia que a gente nunca ia usar essa palavra. Pois é. Os refugiados climáticos. E Angra dos Reis, com esse cenário de ter mais ou menos 50 mil pessoas morando em área de risco, você vai ter que ter um lugar seguro. E só quem define um lugar seguro é o poder público. Perfeito. E como que você faz isso? Com um estudo técnico. Ivan, só para pegar um gancho teu aqui, refugiado climático, leia-se Minha Casa Minha Vida da Banqueta. Sim. Tem 4.500 pessoas, se não tiver 5.000 lá. Sem saneamento. Sem saneamento. O que é pior, refugiado que invadiu o espaço. Temos lá no Parque Mambucaba os prédios que não foram concluídos e a população tinha que morar em algum lugar, puxou o gato de luz, de água e entrou lá. O Bracuí, que você citou ali, aquelas casinhas do Bracuí, fizeram uma casinha lá dentro do mangue. Depois tinha que combinar com a maré que não podia subir muito, que ia entrar água dentro da coisa. A maré não... Amigo, eu estou fazendo o meu. E a vida que segue. Ô Vlad, vamos dar uma passada nos nossos apoiadores aqui e a gente volta, o assunto é quente, mas temos que lembrar. Isso. E rapidamente o pessoal falou, Mangaratiba tem também esse problema, Paraty tem menos, porque o prefeito Luciano Vidal está em cima, mas eles citaram o caso da prainha. Nós vamos falar de exemplos que podem ser seguidos ou que podem auxiliar a gente. Por que não pegar exemplos de outros, né? Bom, estamos aí em nome da Prado Motors, na rua Bruno Andréa, número 24, no Parque das Palmeiras, em nome da Só Diesel Angra, conserto de turbinas, bicos injetores e bombas, e também em nome do Supermercado Pressótimo, Rua Conde Maurício de Nassau, que fica na Verome, no bairro de Jacuecanga. Estamos com o Ivan Neves, falando hoje o dia da Mata Atlântica. Ô Ivan, olha, tudo bem que Angra não está abaixo do nível do mar, mas a Holanda está, né? E eles conseguiram realmente organizar e controlar essa diferença lá. Tem, por exemplo, São João del Rei, Minas Gerais, com seu sistema de contenção de enchentes. Por que aqui não faz a mesma coisa, ou pega como exemplo, ou traz tecnologia de fora? Por que não acontece? Por que os nossos rios continuam transbordando e ninguém faz nada? Então, cara, aquilo que eu te falo, por exemplo, eu sou um pouco, meio assim, cético em algumas questões, porque eu, mesmo sendo militante da causa ambiental, eu sou técnico também. Sim. Então, assim, a técnica, ela não é neutra, em nenhum momento. Correto. E é bom deixar isso claro para a gente fazer debate sobre que cidade que nós queremos. Então, assim, a tecnologia e conhecimento técnico ajuda a gente a prevenir. E a gente tem exemplo em vários lugares do mundo que aprenderam a lidar e a tratar a natureza como aliado. Quando você passa a utilizar o seu conhecimento técnico a favor da sociedade e a favor da natureza, você vai ter uma resposta muito positiva. Então, assim, se a Holanda continuasse lidando com aquela diferença de desnível natural, não foi causado por nenhum fenômeno antrópico, foi um fenômeno natural. Sim. Se ela continuasse lidando daquela forma que ela sempre lidou como inimiga, aquele país estava suscetível a acabar. E eles viram que poderiam viver com tecnologia, conhecimento na área de engenharia, e não é só engenharia, existe outros também técnicos na área. A engenharia, ela absorve a demanda muito grande, mas existe geologia, existe geógrafo, existe mecânica, existe várias especialidades que contribuem para uma soma de conhecimento para você intervir e suavizar a sua convivência naquela localidade. E aí você vai procurar tecnologia e vai procurar intervenção. E eles aprenderam. E gastam quase 5 mil euros para poder para fazer a manutenção da parte executada, para ela não corroer ao longo do tempo. Porque tudo de tecnologia e de engenharia tem que ter manutenção, como o corpo humano. Sem manutenção, você coloca em risco
qualquer atividade. Como aconteceu com as bombas lá no Rio Grande do Sul, sem manutenção nenhuma, nada funcionou e aí alagou tudo. E isso na nossa região aqui é comum. É você achar que uma iniciativa por si só, ela vai resolver o problema. Não vai. Então, quando se desenvolver solução, apresente também a manutenção e apresente os custos. E não pode ser uma decisão somente de gestão de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. É uma gestão de cidade. Diária. Seja para aquele que entra, para aquele que sai, a gestão ela tem que ser da cidade. E a sociedade ela tem que ser exigente. Para quem quer que esteja na frente pilotando o bastão. Vivemos numa sociedade passiva, né? Exatamente. Aqui em Angra, então, nem se fala. Renato? E tem uma coisa que chama atenção, o pessoal de Paraty que está participando aqui, obrigado aí, o pessoal de Paraty, a gente comentou sobre a prainha, né? E foi uma área de ocupação que está sendo regularizado, e não só para o lado do mar, mas para o lado de cima. A Mata Atlântica sofreu. Mas eles estão comentando aqui, o Kleber, ele comentou aqui o seguinte, lá atrás, no século XVII, Paraty já tinha essa questão das marés, já tinha chuvas muito fortes na área de Cunha, e o que o pessoal descobriu? Simples, faz a canalização com a própria rua para que a água não afete a cidade e a casa pode ficar. Então, lá atrás, no século XVII, eles já estavam com essa visão. Então, não precisa ter uma tecnologia muito grande, não precisa ter um AutoCAD poderosíssimo, não precisa nada disso. Basta ter o cara que junta o conhecimento, claro que o mar está crescendo e aquela coisa, o degelo, aquecimento global, mas o mínimo de conhecimento as pessoas têm. E o que não pode é destruir a mata toda, porque destrói, o terreno fica solto, vai acontecer, vai descer, vai encher o rio, vai invadir a casa do pessoal. Para você ver que nem sempre o avanço dos tempos permite a gente errar menos. Por exemplo, os portugueses, as obras de engenharia, as antigas que existem no solo brasileiro, elas são obras duradouras. E elas são feitas de uma técnica de conservação e de respeito ao solo incrível. Vide aqui o nosso exemplo da Igreja do Carmo. Você pega os prédios nossos antigos de Angra dos Reis, eles são feitos de uma técnica de engenharia portuguesa incríveis, com aterro hidráulico. Mas se você vê por dentro a obra de engenharia e como que eles fizeram para ter a água, para ter respeito, o sistema de drenagem e de esgoto, são exemplares. Tem um exemplo da igreja lá de Paraty, a gente está pegando exemplos aqui. Hoje a igreja matriz de Paraty, ela não tem a torre, aí contam várias coisas, mas segundo o que falaram na época, o pessoal que fazia as obras detectaram o seguinte: aquilo era uma área de mangue, se aumentar o peso, a igreja vai afundar, e tem um movimento da maré. Sim. Então tem que balancear. Aquele ali é um sistema hidráulico de elevação da maré para conviver harmoniosamente com aquele local. Primeiro que a gente mora numa região de fundo de Bahia. Então, assim, profundidade muito, muito rasa. E a maioria da nossa cidade, na área frontal da cidade, o calado é muito, muito pequeno. Agora, e abrigado. Só que sofre influência de maré. Então, o que eles fizeram em Paraty? Foi estudar a elevação do nível do mar. E aquele sistema de Paraty foi para poder garantir a lavagem do saneamento da cidade. Sim. Então, assim, é a técnica com conhecimento já naquele período. E por que hoje o nosso sistema construtivista ela é tão arcaica que eu costumo falar que aí eu vou falar da nossa região e da nossa cidade. E aí a gente pode pegar exemplo na Europa. Tem duas questões que a gente fala de poder econômico. Lugar plano é para gente de poder aquisitivo morar. Menor poder aquisitivo morar. Lugar plano. Porque você gasta menos. Muito menos, para você construir uma casa num lugar plano. E com declividade, é lugar para gente com maior poder aquisitivo, que você tem que gastar dinheiro para ter uma estrutura melhor na sua fundação. Então, essa é a percepção. Só que no Brasil, nós invertemos completamente. A gente jogou a população para as áreas de risco. Altas.
E aqueles com poder ficaram com as áreas nobres e pegaram as melhores vistas. Então, assim, nós invertemos o sistema de engenharia, que poderia ser coletivo e público, para beneficiar a sociedade, para gerar desigualdade habitacional. Então, você pega a grande Japuíba. Quem lembra do Pré-Mora? Quem lembra do primeiro loteamento da Japuíba? A gente Todos conhece a história de Angra. Lembramos, sim. A Japuíba era para ser um dos lugares mais... E é lindo. Em termos de relevo, em termos de planície. Verdade. E em termos de bacia hidrográfica. Qual foi o problema ali? Foi a michórdia que foi causada ali com a expansão urbana. Ocupação hiper desordenada. Hiper. E aí eu digo que é o seguinte, é cumplicidade entre poder público e sociedade. Ivan, Como quebrar essa corrente? Né, cara? São 11 horas. É muito complexo. São 11 horas e 36 minutos. Nós estamos com o Ivan Neves, o tema aqui da nossa entrevista hoje, Dia da Mata Atlântica. Que Mata Atlântica temos, que queremos e o que teremos lá na frente para os nossos filhos, nossos netos. Muita gente participando aqui, a Celinha Corte está aqui, o Marcos Raquel também aqui passando, o pessoal do governo angrense também, o pessoal de Paraty, o pessoal lá de cima de Rio Claro também participando, muita gente aqui no meu WhatsApp pessoal. E tem aqui o Marquinhos, ele comentou, lembra de São Paulo, além de ter feito a destruição total, meteram asfalto, tiveram que fazer o piscinão para segurar as enchentes, coisa que não está segurando, quem segura hoje é o trem, o metrô, que vai e enche tudo d'água. Então a natureza está lá fazendo dela, porém o espaço que tem. Muitas e muitas informações e o pessoal elogiando aqui a reflexão que está sendo feita aqui pela gente. E tem aqui o pessoal da Monsoaba falou aqui, a Monsoaba já era uma desgraça anunciada, inclusive o pessoal lembra, a rua Francisco Cesário Alvi, que é o Chico Nuclear, você conheceu, era um dos maiores ambientalistas, ele sempre defendia, parece que ironicamente botaram o nome da rua, onde desmatou tudo, teve o corte e onde teve o deslizamento. Então, e só para refrescar a memória, primeiro, sempre existia um arcabouço legal para atenuar a ocupação do solo em todo lugar do Brasil. Por exemplo, o Código Florestal, ele é de 1965, ele é uma norma federal para você ocupar montanhas, ocupar planície, ocupar faixa de rio, então ele estava na norma para você, de 1965. O anteprojeto é de 1934. Então, de lá para cá, e aí você tem os entes federativos, que é o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. E como que você faz isso? É respeitando a especificidade de cada município, de cada local, para você garantir que as pessoas possam morar decentemente e fazer obras decentemente. E uma outra coisa que eu falo, que a nossa cidade aqui, as pessoas não constroem casa, elas plantam casa. O que que é isso? Ela vai pro morro, faz um buraco e joga a sua casa ali, e aí tapa o sistema de drenagem natural do solo. Você cria, eu falo que a nossa cidade aí, Teresópolis, a gente construiu um verdadeiro bomba relógio. E quando você intervém no sistema natural de drenagem do solo, em algum momento aquilo ali vai ter... É o efeito dominó. É o efeito dominó. Cai. Aí você fala, eu moro aqui há 50 anos, eu nunca vi. Nunca aconteceu. Você não fala para você. Em algum momento a conta chega. Chega. Então, assim, lamentavelmente, o modelo construtivista do Brasil e nosso do litoral é de péssimo na área de engenharia. Olha, a reflexão é gigantesca. O Ivan realmente está colocando aqui o nosso cérebro para funcionar sem parar. É uma aula que a gente está tendo hoje aqui no Malha Fina. Eu queria virar um pouco o assunto, Ivan, e falar da questão paradoxal do acesso das pessoas à natureza, às praias, às matas, às montanhas. Por quê? Porque facilitando acesso, a pessoa chega. A pessoa chegando, naturalmente haverá destruição, depredação, porque as pessoas não têm educação. Então, como lidar com isso? Dá acesso e depreda. Não dá acesso, aí reclama, porque o acesso é livre a todo mundo. É mais uma questão complexa, né? Sim, a conduta humana deveria ser um exemplo, né, do cotidiano
dentro de casa e fora de casa. Um exemplo, uma praia que não é frequentada, não é habitada, Sim. é difícil ter acesso lá, ela está preservada. Preservada. Abre uma trilha para lá para você ver daqui a um ano como é que a praia vai estar. Exatamente. Por exemplo, o ambientalista não pode ser considerado a única pessoa que tenha conduta correta, saudável para frequentar a natureza, porque senão é um privilégio muito grande. Eu defendo que é o seguinte, a sociedade ela é parte da solução. Ela é parte. E do problema também. Por exemplo, aí você vê uma cidade que tenha pessoas que não tô desmerecendo a pessoa que faz limpeza urbana da cidade. Por que você tem que ter gente 24 horas todo dia limpando as ruas da cidade? Porque a as sociedade pessoas suja, sujam. pô. Suja, é simples. É o fim da picada. É o fim da picada. A gente não vai acabar, essa conta não fecha. Então, assim, quando você vê a chuva, ela traz pra gente uma realidade que a gente esconde debaixo da terra, debaixo do solo. Ela escancara. Ela desmonta, ela desmoraliza uma cidade e uma sociedade. Verdade. Ela vem para provar o quanto que a gente está equivocado. E aí todo mundo paga a conta. O ambientalista também paga, porque a gente mora nos bairros. Nós não somos privilegiados. Então, assim, são contas que a gente pode ajudar a atenuar para evitar aumentar o problema. Então, assim, quando você fala disso, ter acesso ou não ter acesso, a legislação, ela garante, ela coloca algumas reflexões de alguns biomas, alguns lugares que tem que ser conservado para análise da biodiversidade. E aí é o papel das unidades de conservação. As unidades de conservação protegida de âmbito municipal, estadual e federal, ela cumpre esse papel de proteger determinadas áreas sobre regras de frequentar. Então, só o Estado, só o poder público tem essa atribuição de determinar uma área protegida. Se pode ter gente, se não pode ter gente, com respeito aos moradores, com respeito à anterioridade, e aí e explicar por que essas áreas têm que ser protegidas. Para estudo científico, da fauna e flora, e para poder a qualidade do ar, a qualidade da floresta, a qualidade dos bichos naquele local, para poder ter menos ou mais e indicar soluções. Então, assim, o problema é que a nossa cidade, e aí nós vamos falar do nosso litoral, das belezas naturais, ela é extremamente privatizada. Se você pegar de Garatucaia, as melhores áreas, elas são frequentadas por pouca gente. E as pessoas que frequentam são prestadores de serviço. Não é o morador que tem acesso livre. Então, assim, quem que pode garantir o acesso às praias, aos rios, a esse lugar? O poder público. O cidadão, ou a cidadã, ela não pode simplesmente topar com os meios que lhe impede de entrar nesses lugares. Agora, o local tem que ser franqueado o direito a acesso. Agora, o que a gente fala? Tenha conduta. Você vai numa praia, não é para jogar seu lixo. Assim como você vai numa ilha, aí nós vamos falar da Ilha Grande, da Jipoia, da Comprida, da Caeira, você leva o seu lixo cheio, a sua cerveja, não pode fazer churrasco, o seu sanduíche, a sua farofada, a galinha pode levar, isso não é proibido, a sua farofada. E aí traz seu lixo de volta, quem vai estar mais leve. Agora, as pessoas têm a petulância, a coragem de deixar, se vê um latão de lixo, quando eu vejo uma pessoa cobrando um latão de lixo na ilha, eu falo, você não pode ir. Porque você não pode encontrar um latão, você não espera encontrar um latão de lixo na ilha. Você tem que trazer seu Você lixo tem de que volta. trazer seu lixo. Bom, já estamos na reta final dessa super entrevista aqui com o Ivan Neves. Renato. Não, o assunto aqui é para 4 dias falando sem parar, tá? Mas infelizmente estamos na reta final. Rapidamente, Ivan. Então, assim, e tem um tema que a gente está discutindo muito nessa semana, que todos os riscos que a gente tem, ainda hoje em Brasília, existe um projeto de lei que pode tornar esse acesso ainda mais dificultoso, que é a privatização da zona costeira brasileira. Tem uma PEC rolando. Tem uma PEC 03, que a gente tem que dizer não. Não existe nada nobre nesse projeto.
Ele não atende às comunidades tradicionais. A votação, o abaixo-assinado está aberto na internet, tá, gente? É só procurar Então, aí, assunto do momento, você vai achar isso fácil, viu? Exatamente. Então a gente tem que entender que não existe milagre para a população ter acesso às praias, a lote. Não existe nenhum objetivo nobre em cima dessa PEC. É zero. Porque todo projeto de lei que tende a beneficiar os moradores, as populações tradicionais, caiçara, quilombola, originárias e indígenas, elas ganham corpo no projeto. E pessoas de baixa renda. Então, isso seria um projeto social. É a PEC 003 de 2022. Exatamente. Então, esse projeto, ele em nenhum momento, ele vai de interesse à população. E nem garantir o acesso a essas praias. O que já é privado, pode ficar mais privado ainda. Então, o que a gente precisa refletir é que é o seguinte, a gente garante a defesa das políticas públicas, da coletividade, do bem coletivo, mas assim, é preciso que a sociedade se engane. Só a sociedade pode ajudar a gente sair dessa encruzilhada. Nós somos parte da solução. A gente não pode ser inimigo da natureza. Tem legislação e assim, ajudar os órgãos ambientais. Né? Em vez de você fazer uma lei para privatizar, teria que ter lei, já tem que ter lei, tem que ter rúbrica para poder estruturar os órgãos ambientais, ter mais concurso público para ocupar esses órgãos, para fazer o dever de casa, atender a demanda da sociedade, fiscalizar essas áreas de difícil acesso da população e ajudar mais a população a debater os destinos de uma cidade. Muito bem. Reta final, Renato, a gente só agradece, né, essa aula, agradece, né? E o pessoal, muita gente participando aqui, lembrando a velocidade com que os governos federal, estadual e municipal dão resposta toda vez que dá um problema. É muito aquém da necessidade. Quem perdeu a casa, perdeu entes queridos, perdeu tudo. O exemplo disso é Monsuaba. Tá lá a área, vai fazer o prédio nunca que faz, vai ter intervenção, nunca que faz. Então é um negócio muito complicado. Ivan, muito obrigado pela tua participação. Espero que outras oportunidades você venha aqui, não só sobre a questão ambiental, mas também sobre políticas públicas que levam. Ninguém ganha de presente aí uma terra destruída. O pessoal gosta de uma terra sã. E a gente está trabalhando por isso. Muito obrigado, Ivan, mais uma vez pelos seus esclarecimentos, por essa entrevista incrível. A gente só tem a agradecer a gente aqui do Malha Fina e a Mata Atlântica, né? Hoje é o dia da Mata Atlântica. Muito obrigado. Eu que agradeço, o Renato também, falo em nome de toda a equipe da Rasca Web. Foi Ivan Marcelo Neves, ambientalista, membro do ISAB, o Instituto Socioambiental da Bahia, da Ilha Grande, conversando conosco aqui no Malha Fina sobre o Dia da Mata Atlântica e preservação ambiental, como a gente precisa disso.